Nessa quarta-feira, o CPB Books traz um tema super polêmico. Alguns acreditam que eles existiram há milhões de anos. Eles já foram protagonistas de Hollywood e também temas de livros, filmes, revistas e artigos. Afinal, os dinossauros, eles causam tanto interesse devido a grandes descobertas fósseis que acontecem hoje em dia. O nosso tema de hoje é o livro Terra de Gigantes, O que aconteceu com os dinossauros? Um livro super interessante, cheio de ilustrações, fotografias. Também você vai conhecer os fósseis, espécies e muitas outras coisas interessantes. O nosso convidado especial, ele que é uma das pessoas mais requisitadas aqui no programa, ele é super conhecido no meio do criacionismo. Ele é jornalista Michelson Borges, especialista também em teologia, mestre em teologia, né? Seja muito bem-vindo ao CPB Books. Obrigado, Mário. É um prazer voltar aqui ao seu programa. Michelson, me fala um pouquinho sobre os seus livros. Você que gosta de escrever sobre criacionismo, escreveu vários livros, artigos, me fala por que escrever um livro sobre dinossauros? Bom, primeiro porque faltava escrever um sobre esse tema, né? E outra coisa que me chama a atenção é o fato de que muitas pessoas pensam que dinossauros é um tema evolucionista, quando na verdade não é, né? Nós podemos, como criacionistas também, fornecer uma boa explicação tanto para a origem quanto para o mistério da extinção dos dinossauros. E eu procurei então fazer um livro pensando mais assim nos adolescentes, crianças, porque ele na verdade é uma história, tem personagens, né? Personagens antediluvianos e pós-diluvianos. Eu tentei mesclar esses dois períodos históricos, né? Um anterior e outro posterior à grande catástrofe, e mesclando essas histórias eu coloco aí os conteúdos, coloco aí os conceitos científicos de uma forma bem simples para que o leitor não especialista, como eu também sou, né? Não sou especialista nesse tema, mas sou um aventureiro, digamos assim, ele possa compreender e entender que existe mesmo uma proposta interessante oferecida pelo criacionismo para a existência e extinção dos dinossauros. Nessa próxima pergunta que eu quero fazer para você é justamente sobre a existência e a extinção, que ela é muito usada pelos evolucionistas. Como que esses dois aspectos dos dinossauros, eles podem servir hoje para nós defendermos o criacionismo? Ok. Bom, com respeito à existência, né, a origem dos dinossauros, não é tão difícil a gente tratar do tema, porque na verdade o único que pode criar vida é Deus, né? Vida não provém de não vida, a vida depende de uma fonte realmente, a informação genética depende de uma fonte informante, enfim, é uma questão, embora não seja resolvida ainda, mas me parece que o aspecto criacionista é muito mais crível nesse caso, porque coloca a origem partindo de um ser todo-poderoso, e toda vida provém de vida, de Deus, que é vida, né? Dinossauros inclusive. Alguns se espantam quando pensam no T-Rex, no Velociraptor, né, que são espécies assim que aparentemente eram tão agressivas, né? Mas não deveriam se espantar, porque nós temos hoje também os leões, os tubarões, e se perguntar para minha esposa, a barata também não foi feita por Deus, né? A lagartixa também não? Talvez, né? Ela é um pouquinho mais simpática, né? Mas enfim, algumas espécies mudaram mais do que outras, né? Por causa do pecado. E com respeito à extinção dos dinossauros, e de outras espécies também, não foram só eles, né? Me parece que aquela ideia do meteorito, de doença ou fome, não são assim ideias tão lógicas, porque só os dinossauros, né, espécies tão fortes e outras mais frágeis foram preservadas. Outra coisa, se a extinção deles foi por causa de um meteorito que se chocou contra a Terra, levantou uma enorme quantidade de poeira na atmosfera, levou o mundo a uma era glacial, como explicar os fósseis tão abundantes em todos os continentes? Fósseis dependem de sepultamento rápido sob água e lama. Então você tem fósseis na Austrália, na China, até no Polo, né? Até na Antártida. Como explicar essa fossilização tão massiva em todo o planeta sem que tenha havido realmente um evento catastrófico? No livro eu apresento mais argumentos, evidências com referências científicas, inclusive evidências que mostram que os dinossauros, via de regra, quando você consegue descobrir um fóssil completo, revelam sufocamento e agonia. Não foi uma morte lenta, gradual, por doença ou fome. Eles foram surpreendidos por alguma coisa muito grande. O pecado do homem, ele trouxe uma influência muito grande na extinção dos dinossauros. Por que eles não entraram na arca? O que aconteceu com eles? Eu vi uma vez uma tirinha que dizia assim, não há vagas. A arca estava bem cheia e eles são muito grandes. Mas nada impede, Mari, que talvez Noé tenha levado até filhotes de dinossauros para dentro. E outra coisa, a gente tem alguns herdeiros, talvez, dos dinossauros aqui, descendentes, né? Quando eu penso, por exemplo, no crocodilo, no dragão de Komodo, né?
E no possível avistamento de répteis marinhos, como aconteceu, eu documento no livro aí, o caso de um navio japonês que pescou uma carcaça de um réptil marinho em decomposição. Animais estranhos e que parece ter mais que ver com a descrição dos dinossauros. Então, essa ideia de que não entraram na arca talvez não seja bem assim. Agora, muitos deles realmente não entraram. E possivelmente aqueles que passaram por mais modificação, né, por seleção natural, por qualquer outro tipo de mecanismo, né, seria uma grande ameaça para o mundo pós-diluviano. O ser humano mesmo decaiu em força, em longevidade, em estatura também, nós cremos isso com base na Bíblia e também em pesquisas científicas, né? Então, para o ser humano pós-diluviano seria realmente um grande inconveniente lidar com dinossauros de grande porte e que também se alimentavam, comiam muito, né? Mesmo os herbívoros seriam inconvenientes no mundo pós-diluviano. Eu chego a pensar que foi até por misericórdia, talvez, que o Criador tenha permitido, né, que eles acabassem extintos aí. Não só eles, mas outras espécies de grande porte. Agora, podemos também, quem sabe, imaginar um pouquinho o futuro e pensar que na nova Terra, quando Deus recriar esse planeta, isso está prometido na Bíblia, né? Quem sabe não teremos de novo aí os dinossauros herbívoros, né? Os bonzinhos, para dividir o ambiente com a gente. Ia ser interessante. Bastante, né? Michelson, olha para aquela câmera e dá um recadinho para quem quer ler o livro que você escreveu sobre os dinossauros. Ok, se você gosta de aventura, se você gosta de temas intrigantes e instigantes, não é? Eu creio que Terra de Gigantes seria um livro bem interessante para você. Adultos, crianças, adolescentes, como eu disse, vão achar interessante a história, porque eu procurei, como disse antes, mesclar aventura com conteúdo científico. E eu quero dizer também que eu me diverti bastante, Mari, ao escrever esse livro, porque foi como voltar à minha infância. Inclusive na introdução aí tem duas ilustrações que eu fiz quando eu era criança, né? Essa que está cheia de esqueminhas aí eu fiz, acho que quando tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Então você pode ver que realmente esse livro me trouxe muita diversão. E eu espero que você sinta isso ao ler, esse prazer que eu tive, essa diversão que eu pude, né, ter ao escrevê-lo, que você possa sentir também na leitura e se agradar dela. Boa leitura mesmo, viu? Michelson, muito obrigado por ter participado do CPB Books e volte mais vezes. Obrigado, Mário. Foi um prazer também. E você ficou curioso para saber mais sobre os dinossauros? Adquira este livro nos nossos canais de vendas. Nos vemos em breve. Tchau!